relação à aceitação, não aceitação da morte, nós sabemos que temos muitas situações diversas. Um familiar normalmente relacionado, que tenha uma religiosidade, uma fé, é mais fácil a abordagem. Isso acontece, não raramente, acontece muitas vezes, mas também nós temos muitos pacientes que não têm um histórico de religiosidade ou de uma religião, ou de uma confissão, e realmente então a abordagem ela vai nos termos espirituais, no sentido, qual é o sentido da vida, se há algum desejo, um último desejo também relacionado com a pessoa, com uma situação de vida. Então nós procuramos abordar desta forma, a fim de também trazer um consolo às vezes ao familiar ou à mesma pessoa que está indo para o fim da sua vida. 90% dos pacientes terminais que estavam, como o povo diz, desenganados, gostariam que seus médicos falassem sobre espiritualidade. Eu costumo dizer assim que a gente estava preparado pelo próprio Vítor para perder. A gente sabia a partida, era inevitável, mas não estávamos preparados para a ausência. Já é um buraco que se abre a cada dia que tem que ser preenchido com um novo sentido, com filhos, com tarefas, outras atividades, os netos, no meu caso, Mas realmente é uma dor muito grande. A gente oferecer que o paciente possa participar, e a maioria quer saber se a sua doença tem cura ou não tem cura. Então, essa cultura de respeitar a autonomia, de identificar como o paciente quer ser tratado e permitir que ele participe de uma forma ativa do tratamento, avaliando aquilo que está ajudando e aquilo não está mais adequado ao quadro. Isso facilita muito e permite que o paciente tenha paz. E falava para todos que nos procuravam no hospital: eu não estou feliz aqui, mas eu estou em paz. Já sabendo desse diagnóstico incurável, desse potencial diagnóstico incurável, o cuidado paliativo perpassa por toda essa atenção a que a gente vai focar para esse paciente. Seja no momento do diagnóstico e da notificação dessa má notícia, mas muito mais do que isso, o segmento, durante todo o curso dessa doença terminal, inclusive até a morte, e no pós-morte, em todo o acompanhamento da família. E a questão de, por exemplo, em alguns países que permitem abreviar a morte, no sentido de fazer uma antecipação do momento da morte com o uso de eutanásia e suicídio assistido, é um tema de altíssima complexidade do ponto de vista cultural. Não é à toa que só 4 países do mundo têm legislação nesse sentido. E que então ainda é uma reflexão que precisa ser feita. Do ponto de vista ético, é uma discussão importante que tem que se fazer, mas eu acho que não é ainda uma pauta de discussões na maioria dos países, porque a implantação de cuidados paliativos está ocupando esse espaço de ressignificar o que é o morrer na vida das pessoas. E a ortotanásia seria a morte no seu tempo certo, evitando medidas que só trariam um morrer sofrido, muitas vezes contrário à vontade do próprio paciente. Cuidados paliativos, eles trabalham com qualidade de vida, não necessariamente uma doença sem cura. Eu nunca imaginei em qualquer sonho que um dia eu teria um filho para me cuidar. Eu achei que eu ia muito me preocupar com ele. Eu achei que ele ia chegar na adolescência e eu ia ficar louca, porque ele ia querer fazer todas aquelas coisas loucas da gente adolescente. E meu filho me cuida. Ele me disse várias vezes que ele veio para esse mundo para isso, para me cuidar. Obrigada, filho. Os amigos são outra parte muito importante, assim, os amigos curam, eu sempre digo, porque os amigos trazem bolinho, biscoitinho, docinhos, a gente saber que tem aquela pessoa que pode cuidar, que pode dividir esse momento ruim é muito bacana, e ter amigos eu acho que é uma das coisas mais importantes, depois de ter filho, é claro, eu digo isso com toda certeza. Os cuidados paliativos são companheiros dos cuidados curativos durante todo o tempo, e alguns pacientes vão ter cuidados paliativos exclusivos, por não ter mais possibilidade terapêutica de cura. Agora, é tão importante ensinar e conviver com essa noção de cuidados curativos e paliativos no sentido mais amplo,
Por isso que eu não gosto até de usar essa denominação, e eu prefiro dizer que o que a gente tem que fazer é um cuidado adequado, seja ele curativo ou paliativo. Em 2011, eu tive uma surpresa, descobri que eu tinha um adenocarcinoma de útero, um câncer raro. Tudo bem, fui super bem tratada, fiz um tratamento bacana e fiquei 5 anos ótima, até aparecer 2 metástases cerebrais. O que eu posso dizer é que sim, que foi realmente uma surpresa, porque eu me considerava curada e considerava que nunca mais. Quando a gente passa por uma situação de dificuldade, se cria uma áurea de luz e amor ao redor incrível. E a gente descobre pessoas assim que te estendem a mão. Existe um sentimento que é esse indicador chamado resiliência, que é a capacidade que as pessoas têm de enfrentar uma situação de dificuldade. Panoramicamente, a gente pensa que um paciente que está numa sala de espera de uma unidade de oncologia com câncer, os indicadores de resiliência deles vão ser os piores possíveis, ou seja, de falta de motivação, falta de desejo de exercer a vida. E o que a gente percebe é que os indicadores de resiliência são melhores do que as pessoas saudáveis. Porque o que a doença muitas vezes desperta nos pacientes é uma enorme capacidade de perceber que o que ele tem disponível, ainda que limitado, é muita coisa. E o exercício de viver e de bem desfrutar daquilo que para nós às vezes é pouco, enquanto saudáveis, e até a gente despreza porque faz dia após dia passar e muito mau uso faz disso, para eles isso é utilizado de maneira plena. Tem pessoas que eu estava brigada que eu resolvi fazer as pazes porque valiam muito a pena ter para mim de novo. Tem coisinhas que a gente vai mudando, mas eu acho que o melhor de tudo é dar valor ao teu corpo, à tua saúde, à tua visão, à tua audição, ao paladar, a tu chegar e tomar um café da manhã sem sentir enjoo. Ai, que espetáculo, que é isso, não é? Tomar café, ai, sem sentir enjoo. Almoçar qualquer coisa, comer um bifão. Bom, nós temos na religião católica, eu vejo que a relação com a morte é uma relação, quando a gente medita, uma relação muito tranquila. Nós celebramos a morte de Jesus. E também temos um sacramento chamado da unção dos enfermos, que é justamente para aliviar, para trazer um consolo ao familiar, eu digo, para o paciente. Ainda existe um misticismo em torno, quando chegou o sacerdote, o paciente está indo ao óbito. Não é? Por quê? Porque antigamente só se dava no momento extremo, chamava extrema unção. Hoje nós procuramos abordar, ainda que em algum momento extremo a gente concede a unção dos enfermos, mas hoje se tem uma abordagem também de saúde e de cura. Eu não penso em morrer e nunca me questionei por que isso aconteceu comigo. Eu acho que aconteceu comigo porque eu sou muito forte, muito valente e muito corajosa. Isso eu acredito que eu sou. Porque os tratamentos contra o câncer são muito massacrantes. São tratamentos horríveis, aquelas coisas assim que te deixam impossibilitada de qualquer coisa, até de ir ao banheiro sozinho. Então, é um desafio muito grande e eu, graças a Deus, consigo todos os dias acordar e agradecer a Deus por ter essa oportunidade de valorizar. Hoje, no caso, o meu maior valor é para a visão. Aí eu gostaria de dizer para todo mundo que enxerga, que olhem bastante, porque não enxergar é muito ruim. Eu enxergo, graças a Deus eu enxergo. Claro que de uma forma bem limitada, eu tenho que ficar com o olho tapado para poder me equilibrar em pé, mas eu sei que vai passar, logo vai passar. São efeitos de um tratamento muito dolorido. E eu sempre, cada vez que eu entrava no tratamento e cada vez que eu recebia uma medicação dessas muito forte, sabia que ia passar vários dias de cama sem poder me movimentar, eu sempre imaginava isso. Puxa, um tratamento, olha que coisa boa.
né? Imagina eu tratando uma doença. Não, eu estou fazendo um tratamento. É uma coisa que cada dia eu vou ficar melhor. E a gente tem que ser forte todo dia, se reinventar. Hoje eu estou melhorzinha, consigo dar um passo melhor, já é uma vitória. Durante um tempo, a saúde era entendida como ausência de doença. Isso é um conceito extremamente ultrapassado. Desde a década de 1940, já se tem a visão de que saúde é uma perspectiva de equilíbrio, uma perspectiva de bem-estar, tanto no plano físico, no plano psicológico, no plano social e espiritual, mais recentemente, também foi incluída essa questão. E que saúde, dessa forma, não é só combater uma doença que nem era no passado, mas é uma perspectiva de manutenção das pessoas. É no sentido mais amplo de incluir também nível de atenção primária, secundária e terciária no cuidado mais amplo das pessoas como um todo. Realmente, câncer é silencioso, não dói. Só que se ele afetar algumas áreas do teu corpo, podem ocasionar dor. Eu, no caso, tive um tumor em cima do nervo ciático. Imagina, a pessoa gritava de dor. Aí tomava morfina direto. E agora, nessa reincidência, tive uma infiltração de células cancerígenas no cóccix. Imagina, ali onde tem todas as terminações nervosas da coluna. A dor era tão forte que eu pedia para Deus me levar. Pelo amor de Deus, Deus me leva. Mas logo tomava remédio, ficava boa, me arrependia, pedia perdão. Não quero ir. O que é importante a gente deixar claro é que cuidado paliativo diz respeito ao cuidado destinado a todo paciente, a despeito da doença, cuja doença não tem e nem traz mais a perspectiva de cura. Então, qualquer paciente que tenha não só doença oncológica, não só câncer, mas que tenha doenças neurológicas, doenças neurodegenerativas, doença broncopulmonar crônica, insuficiência hepática, cirrose, são todos pacientes inseridos nos critérios de cuidado paliativo e que podem necessitar desse cuidado por período longo, anos. Isso tem que estar claro para que as pessoas não confundam que quando eu entro em cenário de cuidado paliativo, a minha vida obrigatoriamente é breve. Não é verdade. Então, se você não vai conseguir viver para sempre, eu vou ficar do seu lado, eu, médico. Desde que me entrei em medicina, cuidando do paciente, mais do que tirando dele proveitos financeiros ou de querer curar a qualquer custo. E quando eu descobri que esse grupo humanamente conversa com os doentes e dá a ele o direito, até quanto possível, de melhorar de vida, mesmo ter o tempo final de vida dele valorizado e não massacrado com tecnologia, me associei a eles. Entregar a tecnologia para tratar intercorrências que não são mais passíveis de solução e que só vão entregar para o paciente distanciamento da família e mutilação, são medidas fúteis que o profissional em cuidado paliativo tem a capacidade de perceber e evitar que ele seja submetido a isso. Que é a capacidade que o cuidado paliativo tem de perceber que em algum momento existe um conceito que tem que ser entregue. Menos é mais. Todo esse aporte científico e tecnológico do início dos anos 1920, mais ou menos, até o final do século XX, foi um grande desafio no sentido da incorporação tecnológica à medicina. Isso causou, de certa forma, um distanciamento do médico e das equipes de saúde da questão mais humana dos pacientes. A partir da década de 90, surgiu no mundo inteiro um grande movimento de reumanização dessas relações. E hoje em dia a gente fica vendo que existe claramente um aporte maior na formação dos alunos, na própria reeducação, na educação continuada dos profissionais, no sentido de trazer essa discussão à tona da importância da competência humanística do médico, assim como da importância da competência técnico-científica. Então tem dias que dá vontade de desistir. E eu conheço pessoas que não quiseram fazer tratamento pelo simples fato de não ter que passar por esse sofrimento intenso. Mas eu sou testemunha viva que há
5 anos atrás, quando eu tive câncer, não tinha tratamento para o tipo de câncer que eu tive. E hoje já existe até um remédio específico para bloquear essas células do adenocarcinoma que caminha pelo corpo. Então, a medicina evolui todo dia é maravilhoso. A questão do tratamento é os efeitos colaterais. Mas hoje em dia também tem tanto remédio que consegue... tu tem enjoo, vai lá, põe uma pastilhinha embaixo da boca, o enjoo passa. Cuidado paliativo significa entregar para o paciente precocemente uma equipe multiprofissional, que possa dar o alicerce em todas aquelas esferas que são fundamentais para quem convive com esse tipo de doença. Vai fazer com que esse paciente retarde perdas de função, retarde a perda da sua autonomia, retarde a perda da sua possibilidade de ir e vir. E isso, obviamente, qualifica a vida dele. Conter a dor, que é insuportável, que a dor é uma coisa que só morfina alivia, vale a pena, né? Os médicos te orientando com relação a isso, com relação a como tu pode melhorar a tua qualidade de vida, é muito importante. Porque a gente vai vivendo. Foram 6 anos de luta para tentar, num primeiro momento, a cura. Depois, quando não era mais possível a cura, procurar alguns anos de vida com qualidade, que a gente conseguiu transformar 3 ou 4 dias, que seria a vida que ainda restava a ele naquele momento, em 33 dias que foram vividos com uma boa qualidade de vida, pôde se comunicar com centenas de pessoas, todos os amigos, familiares puderam visitá-lo e ele pôde ficar até o final lúcido, tranquilo. A gente tem estudos nas mais importantes revistas, incluindo o New England, que mostraram que pacientes que foram envolvidos em cuidado paliativo precocemente viveram mais do que aqueles com as mesmas doenças que não tinham um grupo de cuidado paliativo desde cedo. Esses cuidados se estendem à família e, embora classicamente se fale em alívio de sintomas, o cuidado paliativo é um conjunto de medidas implementadas precocemente que vão facilitar o paciente a transitar de uma quebra de saúde do momento do diagnóstico até eventual morte pela própria doença. Então, o que a gente está buscando é um processo de morte que seja saudável e que permita que o paciente viva até o dia da morte. Cuidado paliativo é o cuidado, é assistência para paciente e familiares que estão passando uma situação grave, de risco grave de vida. Então, de uma forma multidisciplinar, evitando e combatendo a dor e o sofrimento físico, emocional, social e psicológico. Você falou muito em questão de confiança. E confiança na vida, em estimular o paciente a viver bem o tempo que viver. Eu estou aprendendo como é lidar com uma doença. Daqui a pouco isso aí passa. Eu sei porque eu tive, passou, eu nem me lembrava que um dia eu tinha tido câncer. Nem de corpo, nem de alma. Então, assim, só comecei a me lembrar de novo quando voltou. Mas também, assim, o que eu vou dizer? São razões psicológicas pelas minhas andanças em hospitais, médicos, internações, tratamentos. Eu tenho visto que as pessoas que têm uma energia baixa, que são tristes por estarem acometidas por esse tipo de doença, morrem. E as pessoas alegres, que têm vontade de viver, às vezes têm o pior câncer e quando eu encontro de novo a pessoa diz, estou curada. Então, assim, eu noto que a energia positiva, a fé, a esperança, elas aumentam a chance de viver. A gravidade da doença, ainda que ninguém diga para ele, a própria doença diz para o paciente quão grave é. Inventários feitos com os pacientes mostram que o que mais atormenta e preocupa um paciente com uma doença incurável é: vou sofrer, vou ter dor até o final da minha vida, o tratamento que essa equipe vai me propor não vai me gerar mais sofrimento do que a própria doença, e a minha família vai ficar bem. Então, quando eu escuto dos pacientes que esses são os grandes temores deles,
eu tenho que ter a clareza de que não adianta eu ir lá só e dizer o nome da doença, porque isso ele já tem claro e até convive bem. O que ele precisa é ter uma informação que assegure a ele que ele pode morrer sem sofrer, que ele pode ter uma equipe que vai acolher a família também, e se tudo isso acontecer, ele vai ficar bem. A verdade é sempre, tu tem que dizer sempre, olha, o seu tumor, 94% das vezes morre as pessoas. O nosso foco aqui nesse tipo de trabalho é sempre o próprio paciente. Então, não é a gente, não são os profissionais de cuidados paliativos que vão ditar o ritmo. O ritmo vai ser sempre ditado pelo próprio paciente. A partir disso, quais vão ser as vontades dele, se ele vai querer ou não saber dessa notícia. Então, um dos segredos é ler o cenário, interpretar o funcionamento daquele paciente, daquela família de uma maneira breve, entender que comunicação de má notícia não se esgota num único encontro. Esse é um processo em que eu vou gradativamente aproximando o paciente do que está acontecendo. Evitar conflito de uma família que muitas vezes vem solicitando que nada seja dito. E aí, muitas vezes, isso não é porque o paciente não seja capaz de acolher a carga desse diagnóstico. É porque, para o familiar, é mais confortável não versar sobre o tema câncer dentro de casa 24 horas por dia. Então, é melhor distanciar esse tema do convívio familiar. Eu vou brigar com eles por causa disso? Não. Eu vou acolher um desejo inicial e, progressivamente, à medida em que eu vá consolidando a minha relação médico-paciente-família, eu vou progressivamente fazendo entender por que é fundamental que ele entenda a doença que tem, porque se essa doença é incurável, eu preciso que ele compreenda que a cura não é o alvo do momento, mas que eu quero alongar o tempo de convívio dele com a doença. Eu tive essas 2 metástases cerebrais e nos exames pós-cirurgia apareceram mais 5 metástases. Aí eu fui indicada para fazer radioterapia. Na verdade, o que aconteceu com essa radioterapia, que é de ponta avançadésima, não machuca minhas células boas. Ela parte, assim, um raio mais forte onde tem as metástases, um menos forte onde as células estão espalhadas. Ele preserva o hipocampo do cérebro, isso evita sequelas futuras. Mesmo assim, se existir alguma sequela, é muito pequena. Toda a área branca do cérebro é preservada. Isso é um avanço tecnológico incrível, porque até alguns anos atrás, quem tinha tumor cerebral estava condenado à morte, principalmente se tinha metástases, né? Porque a oncologia hoje permite que daqui a pouco aquilo que hoje não permite a cura nem uma expectativa longa de vida, daqui a pouco lá na frente pode ser diferente, e isso é verdade, isso não é uma falsa expectativa. A dinâmica com que as novas drogas em câncer vêm surgindo podem cada vez mais, de uma maneira mais palpável, alongar o tempo de convívio com a doença. Com relação à medicina e os avanços da medicina, eu sou testemunha viva, que se passaram 5 anos e muita coisa mudou. Tanto que há 5 anos atrás não existia um remédio para adenocarcinoma, hoje existe um remédio para isso, específico para isso. Que se em nenhum momento eu conseguir terapias que sejam efetivas, que isso ainda assim não vai significar que nós não tenhamos medidas a fazer. Incluso levá-lo a uma morte serena, confortável e saudável. E ele então acabou se dedicando a pesquisar e estudar sobre a doença, junto com o oncologista, com todos os médicos que atenderam ele, e divulgar todo esse conhecimento que ele adquiriu através desse blog diário de um osteosarcoma. Isso fez bem, isso criou um clima positivo e ajudou muitas pessoas. Isso tudo é um legado que ele nos deixou. Isso também nos traz paz e é uma maneira de ajudar a enfrentar essa perda.
O Centro Gaúcho do Câncer SECAM oferece uma estrutura completa para o tratamento clínico do câncer adulto e infantil. Com uma equipe multidisciplinar focada em resultados e qualidade de vida, disponibiliza tecnologia, conforto e precisão. Centro Gaúcho do Câncer SECAM, 22 anos. Qualidade, inovação, amizade pra vida inteira. Com Alfa sei que posso contar. Com toda a experiência, com todo carinho, tudo feito pelo meu bem-estar. Vou no Alfa, atendimento de primeira, carinho e confiança pra vida inteira. Vou no Alfa, equipe de primeira, meu laboratório pra vida inteira. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. A Efeto Reprodução Humana atua como equipe médica de excelência para investigar as dificuldades do casal em engravidar e disponibiliza tratamentos de ponta para assistir à fertilidade. Efeto Reprodução Humana 30210530. A Clínica da Mão trata a complexidade das estruturas dos membros superiores, associando técnicas ortopédicas de cirurgia plástica e vascular necessárias aos melhores resultados funcionais das mãos e braços. Clínica da Mão 3028-6430, Caxias do Sul. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Vem aí o melhor e mais bem localizado centro de referência médica da Serra Gaúcha. A FISA teve a preocupação de montar um produto dos médicos para os médicos. Com isso, nós chegamos no melhor produto, na melhor localização, com a assinatura da FISA Incorporadora. O Center Med está localizado no centro da cidade, tem fácil acesso para toda a população e proximidade com hospitais centrais e vias de acesso a outros centros hospitalares. São esses pequenos detalhes que a gente foi observando no projeto e garantindo que ele desse segurança. A palavra é sempre segurança. Não poderíamos ficar de fora, ao passo que temos uma empresa consolidada no estado do empreendimento, como o Center Med. Acreditamos que é o futuro da medicina em Caxias do Sul. Nesses 24 anos de história que nós temos, a gente não procura fazer prédios, a gente cria soluções, a gente faz produtos que marquem a história e crie emoção no que está usando.